Sabe aquele assunto que mexe com o bolso e com a cabeça de milhões de pessoas no Brasil todos os dias? Pois é, o sistema tributário. Hoje, a nossa análise vai mergulhar direto nisso. E para entender essa realidade de um jeito super envolvente, a gente vai analisar 5 charges políticas criadas por estudantes. É fascinante observar como mentes jovens conseguem capturar o sentimento das ruas com tanta precisão, senso crítico e, claro, muito humor. A ideia aqui é olhar para essas ilustrações de forma totalmente imparcial, apenas para entender as percepções e frustrações da sociedade refletidas no papel por esses alunos. E, para começar com o pé direito, tem uma pergunta brilhante na arte da estudante Maria Clara, que guia toda essa nossa conversa. Eu trabalho para viver ou para pagar imposto? Sensacional, né? Essa provocação capta na mosca aquela tensão socioeconômica central que a gente vai explorar. É um questionamento profundo que ecoa na cabeça de muito trabalhador na hora de fechar as contas no fim do mês. Então, o nosso roteiro de hoje está dividido em 4 partes bem diretas. Primeiro, a luta diária com os impostos. Depois, uma epidemia inescapável. Em terceiro lugar, a ilusão da restituição. E, para fechar, a confusão da reforma tributária. Vamos lá? Começando pela parte 1, a luta diária com os impostos. Olha só, o foco inicial aqui não está naqueles números gigantescos e planilhas lá de Brasília, mas sim naquele peso imediato que a gente sente no dia a dia. É muito interessante ver como 2 mentes diferentes ilustraram exatamente o mesmo problema de formas que se completam. À esquerda, a Maria Clara desenhou um contribuinte suando a camisa, carregando um saco gigantesco e super pesado escrito imposto, enquanto vê os preços subindo ao fundo. E à direita, o Pedro foi por um caminho um pouco diferente, mas igualmente angustiante. O trabalhador dele diz: trabalhei um mês inteiro, mas o salário já foi embora. E o desenho mostra o dinheirinho criando asas e voando direto do bolso da pessoa para um saco gigante de impostos. É literalmente a sensação do poder de compra evaporando num piscar de olhos. Isso nos leva direto para essa frase incrível tirada da charge da Maria Clara: o povo trabalha, o governo arrecada. O ponto alto aqui é esse contraste cínico que as pessoas percebem no sistema, sabe? De um lado, o esforço físico e a exaustão de quem rala o mês inteiro. Do outro, uma figura de óculos escuros representando o Estado, pegando tudo de forma sorridente e sem fazer esforço nenhum. Essas imagens não estão aí para julgar a macroeconomia, mas elas funcionam como um termômetro perfeito daquela exaustão de quem, no fim das contas, é quem paga a fatura. Avançando para a parte 2, uma epidemia inescapável. Agora, a gente vai ver como essas charges enxergam a inevitabilidade da arrecadação, que parece que não tem fim. A genialidade da tirinha da estudante Isabela está justamente nos detalhes. No primeiro quadro, um cara com papel na mão diz: parece que o pico da epidemia já passou, mas ele deve retornar no próximo ano. Lendo isso hoje em dia, a primeira coisa que vem à cabeça é a crise de saúde, certo? Mas aí, no segundo quadro, vem a grande quebra de expectativa. A mulher pergunta: tá falando da Covid? E ele responde na lata: tô falando dos impostos. É uma forma incrivelmente inteligente de usar o trauma de uma pandemia para ilustrar como a sociedade enxerga o calendário tributário brasileiro. Essa comparação na tela mostra direitinho a diferença. É o contraste entre uma pandemia de saúde que é terrível, mas tem picos que acabam passando, e o que a aluna batizou de epidemia dos impostos. A epidemia fiscal é uma realidade permanente, que volta com força total todo santo ano, sem falta. A Isabel usou o humor para tocar numa ferida super profunda. As obrigações fiscais são vistas pela população como algo tão implacável quanto o pior dos vírus. Isso expõe uma ansiedade muito real que as pessoas sentem com as contas anuais. E chegamos à parte 3, a ilusão da restituição. Bom, depois que os impostos são cobrados, o que acontece? A arte da Ariana responde isso bem nas entrelinhas. À esquerda tem um cidadão super aliviado lendo a notícia: ufa, disseram que 1 milhão vão receber restituição automática. Parece motivo de festa, uma baita vitória. Mas repara bem no que domina o lado direito do desenho. É uma muralha gigantesca de tijolos empilhados, rotulada de impostos arrecadados. A escala visual é o segredo aqui. Aquela alegria ingênua por receber uma pequena devolução é totalmente engolida e ofuscada pela montanha colossal de dinheiro que o Estado reteve. E sabe o que é mais fascinante? É a figura que está ali, guardando essa parede de tijolos. Para quem acompanha as finanças no Brasil, essa referência é um clássico. É o leão, o mascote mais famoso da Receita Federal. Na charge, o leão dá um sorriso sarcástico e solta essa: claro, toma aqui o troco do que você nem viu que pagou. A sacada da Ariana é excepcional. O leão, oferecendo um trocadinho em tom de deboche, expõe uma dura realidade. A tal da restituição não é um prêmio de forma alguma.
É só a devolução de uma sobrinha minúscula de um rio de dinheiro que o contribuinte pagou de forma invisível, escondido nos preços dos produtos e serviços do dia a dia. E, finalmente, a parte 4, a confusão da reforma tributária. Trazendo tudo isso para o debate político de agora, fica muito claro como as promessas de mudança nas leis batem no ouvido da população. A charge da estudante Daniele é o retrato do desânimo de quem assiste ao noticiário. Ela desenhou um boneco palito super confuso, com um ponto de interrogação gigante pairando na cabeça, olhando para uma lousa enorme. E a frase do boneco resume a exaustão popular de um jeito impecável. Disseram que ficou mais simples, mas só piorou. Isso reflete diretamente as constantes promessas das autoridades. Falam que o sistema vai simplificar, mas na percepção imediata do cidadão comum, parece que virou um quebra-cabeça ainda mais impossível de montar. E o motivo dessa sensação de piora grita na tela quando a gente olha a enxurrada de siglas no quadro do desenho. ICMS, PIS, COFINS e agora as letrinhas das novas propostas, a CBS e o IBS. Gente, para quem tenta abrir um pequeno negócio, ou só quem entender os descontos na notinha do supermercado, essa avalanche de letras é um labirinto sem saída. A grande promessa de toda a reforma é unificar e facilitar tudo, né? Mas a discussão ficou tão técnica e densa que, de fora, essa transição parece só mais uma montanha de burocracia para escalar. A charge ilustra perfeitamente a paralisia diante desse mar de tributos. Olha só o quadro completo que essas análises formaram hoje. Tem o peso diário esmagando o trabalhador, a sensação de viver uma epidemia cíclica de cobranças, a ironia gigantesca por trás do sistema de restituição e, para piorar, o medo travando tudo diante de um monte de regras confusas. Essas mentes jovens provaram que a insatisfação com os impostos vai muito além das planilhas econômicas do governo. É uma questão emocional, super pesada e ligada diretamente à qualidade de vida. E aí fica aquela pergunta provocativa para a gente pensar. Será que simplesmente mudar umas siglas num pedaço de papel vai ser o suficiente para aliviar, de verdade, esse peso tão real do nosso dia a dia?